E após a chegada do BAP e também José Boto, o Flamengo começou uma reformulação no Mengão. Felipe Luiz vai ficar, mas também já pediu novos reforços. Vamos analisar o que a imprensa falou do Flamengo. O ano de 2024 do Flamengo serviu para, podemos dizer, um aprendizado, para o Flamengo não cometer os mesmos erros em 2025. Vamos analisar nesse momento, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, o link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Tava isso aqui na segunda porque caiu, meu senhor. Não, vai na terça. Na terça não vai. Por quê? Ligou cedinho hoje. O Pascoal acorda cedo. Pascoal acordou umas 6 da manhã hoje, já ligou pro Fabrício. E aquela pauta, hoje sai ou não sai? Até porque eu não venho semana que vem, começa o meu recesso, é o último dia. Amanhã o programa é mais curto, já sei que não vai dar tempo, tem que ser hoje. Aí ele resolveu a parada vai estar de e o Fabrício também, atendeu. Né? O que vai acontecer a partir de agora neste programa? A gente vai relacionar jogadores do Flamengo, que você está vendo aí na tela. Gabigol, Pedro, Arrascaeta, De La Cruz, a galera toda. Todo mundo aí. Começa por onde? Certo. Acho que a gente pode começar por cima, pelo Gabigol. O que você acha? Vamos lá. E aí a gente vai nas colunas ali. Qual jogador superou a expectativa? Qual foi dentro do esperado? E qual ficou devendo? E eu acho interessante começar pelo Gabigol, porque a gente já começa com o pé na porta. Porque a tendência normal é falar, ficou devendo. Mas ele fez 2 gols na final da Copa do Brasil, não foi? Isso é verdade. Ou eu estou enganado? E aí eu quero saber, então, do nosso... O Gabriel teve um ano muito atribulado, né? Cheio de problemas e dificuldades. A chegada do Tite não o recomendava como titular do Flamengo. Com a lesão do Pedro, a gente imaginava o Gabriel, não foi. Com a saída do Tite e a chegada do Felipe, o Gabriel retoma essa condição de titular e faz 2 gols, sem falar do problema que ele teve do controle antidoping. Ele não teve problema de doping. Ele não foi educado com o pessoal do controle do doping. Procedimento. Ele não teve um procedimento, uma postura adequada quando naquele dia, porque o exame dele deu negativo. Mas ele ainda vai ser julgado e muito possivelmente na segunda quinzena de janeiro. Então, para mim, o Gabriel ficou devendo. Apesar de fazer 2 gols, ele tem muito potencial, o potencial dele é muito grande e ele ficou devendo. Zinho! Não, ficou devendo bastante, né? Se tivesse outra coluna, depois do ficou devendo... Ficou devendo bastante. Porque além de dentro de campo, ele não ser o Gabriel gigante, que a gente conhece, né? A história dele fala por si só. Ele com as atitudes também, achei até essa saída da maneira que foi, essa desavença com a diretoria, ou especificamente com o presidente, o ex-presidente, né, do clube, o Landim, tudo isso também foi mal conduzido, não só por ele, acho que a direção, né, o presidente do Flamengo também não conduziu bem essa história toda, mas o Gabigol, as atitudes dele, né, contusão, isso acontece infelizmente, né, ele não é o culpado disso, mas teve contusões que o afastaram, para ele ter o melhor condicionamento. Mas atitudes dele de ser suspenso, a atitude dentro do vestiário que o próprio treinador tira, que o diretor afasta, isso tudo prejudicou, o Gabigol ficou muito longe do que ele pode oferecer. Mas ele fez os 2 gols no primeiro jogo da decisão, né, contra o Atlético. Mas isso é o esperado dele. É o esperado, ele fazer gol. Né? Quantas decisões que ele já fez gol? Ele superaria a expectativa, era fazendo gol durante toda a temporada. Na ausência do Pedro, ele assumia essa responsabilidade. Mas o Tite não colocava ele. Tá bom, o Felipe Luiz colocou, mas também tirou bastante. Inclusive tirava no intervalo. Foi onde gerou um desgaste no vestiário. Então, assim, ficou devendo. O Gabigol joga muito mais do que jogou no ano.
é muito mais artilheiro do que foi, é muito mais decisivo do que foi nesse jogo específico, né? Dos 2 gols. Ficou devendo. E aí, Maurão? Já está tudo dito aí, né? É isso aí. E faz 2 anos, né, isso, né? Não foi só o ano passado, né? Este ano, né? A gente já estamos tratando a temporada como eu não vou passada. conseguir te ajudar nessa, que eu estou verdade, tratando assim também. né? Não, 23 também ele não foi bem, né? Então, se você comparar o número de gols marcados em 23 e 24, mas a culpa não foi toda dele. Mas teve contusão. Não estou dizendo que ele é o culpado por isso. Problema com o Tite, vai para a reserva, machuca. Mas a verdade é que nas últimas 2 temporadas ele não foi o Gabigol de 2019, 20 e 21. E até 22, né, que ele chega. Ele faz o gol do final da Libertadores, inclusive. Então, assim, não, lógico, ficou devendo. Não necessariamente, repito, só por culpa dele. Também dele. Também teve algumas oportunidades que ele não aproveitou. Que não aproveitou, né? Isso aí. E o Pedro, hein, meu povo? Tava pensando aqui no Pedro. Eu acho que o Pedro, até o momento em que ele jogou, ele até superou a expectativa. Não, para mim o Pedro jogou dentro do esperado, porque eu espero isso do Pedro. Mas ele chegou a ser artilheiro do campeonato e durante... Meu senhor, 300 meses, aí foi o artilheiro do campeonato. Com 6 meses fez 30 gols em 6 meses. Então, você esperava 30 gols O Yuri em Alberto 6 meses? fez a temporada inteira para fazer 31. Pois é. Então, isso não é acima do esperado. Você espera o Pedro fazendo muitos gols, mas eu acho que ele fez mais até do que eu esperava. Eu espero sempre o Pedro goleador máximo, porque o Pedro tem um perfume que a bola gosta, é diferente dos outros. Ele é ungido, né? Como é que é? Ele é ungido pelo perfume da bola. Você guardou essa. Ele tem um perfume que a bola gosta. Vem nele, pá! Pá. Você viu como é que é? Bate no zagueiro, bate no centroavante, bate na trave, bate no goleiro, ele só tá aqui, ó. Guardou. Você já reparou isso ou não? Já, é assim. Então, de peito ele fez 2. Sim. Só de peito. Pá, só 2. Então, para mim, o Pedro... Porque eu acho o Pedro um monstro de centroavante, ele tem o perfume que a bola gosta, é difícil o jogador que tem o perfume que a bola gosta, eu vou deixar ele dentro do esperado. Para mim, ele jogou o que eu esperava dele, ele cumpriu. Olha, para mim ele superou ainda. Então, mas essa que é a questão da interpretação. Realmente, 30 gols em 6 meses é bastante. Pra caramba, tá bom, por melhor que ele seja. Isso é um tipo de interpretação. Você pode falar, superou, aí fez 30, será que chegaria a 60 e tal? Mas tem essa interpretação do Pascoal que eu acho também correta. Quando você espera muito do cara e o cara entrega, porque quando não entrega é complicado, aí você fala, ficou dentro da expectativa. Não, que isso, ficou muito mais. Não, ficou dentro porque eu esperava que ele fosse bem e ele foi bem no período que jogou. Sim. Entendeu? Então eu fico dentro da expectativa porque eu estou sempre esperando muito dele, que ele volte para a seleção ano que vem, que eu vou continuar esperando. Grande centroavante. Agora, você pode Vamos lembrar que o Pedro de que... 2023, ele teve problemas, né? Na época do Vitor Pereira, questão de posicionamento, o Vitor Pereira deu umas coordenadas. Vitor Pereira, deu umas cornetadinhas Vitor e tal. Pereira. Aí depois que chegou o de 22, junto com o Gabigol e Dorival, foi muito bem. E arrebentou. Não tinha o Bruno Henrique e tal, foi até para a seleção e tal. Ele foi para a seleção. Bom... Enfim, eu acho que é a interpretação mesmo. Isso, pra mim, eu esperava que fizesse uns 20 gols, o cara fez 30. Pra mim, superou. Mas vai lá, Zinho. Eu tô com você. Aí. O cara que em 6 meses foi o artilheiro que todos os outros atacantes precisaram do ano todinho para tentar superar ele. E vieram superar no finalzinho agora o Yuri Alberto. Então, enquanto ele esteve em campo, ele saiu, infelizmente, numa lesão na seleção brasileira, porque ele é convocado para a seleção brasileira. Né? Então é um cara que eu espero também gol, mas como ele fez muito mais gols do que todos naquele período, ele superou. Chama a Mini. Vamos chamar a Mini. Atenção, Mini! O que você acha do Pedrão, hein, Mini? Cadê superou a expectativa. Aê, Mini, tá com a gente, aí pronto, olha lá. Pedrão superando a expectativa. A Mini tá com a gente, Zinho. A Mini tá com a gente. Começamos tá bem. No segundo quadradinho. A primeira dama da empresa com a gente. Muito obrigado, hein, Mini? Dia 19, hein, Mini? Muito obrigado. Muito bem. Vamos lá. Colocar o Pedro aqui, ó, pra cima, é isso? Pronto, aparece lá. Superou a expectativa. Isso é perfeito. Ficou melhor agora? Muito bom. Resolveu o toque? É, isso aí. Então tá bom. Arrascaeta. Que terminou o ano com a 10. Presente do Landim. Eu acho que ele jogou esse ano menos do que... E o Papi cornetou. Bela cornetada, por sinal.
Eu acho que o Arrascaeta jogou menos. É o Flamengo como um todo, né? Sim. Porque aí é tudo A meio gente tem que coletivo. levar em consideração isso, né? Um time que jogou menos do que se esperava. A maior parte do tempo com o Tite não era o Flamengo que o torcedor queria, que a imprensa criticava, etc. Partidas pontuais aqui muito boas, aqui e ali, assim, classifica. Jogo coletivo muito bom contra o Bahia, contra classifica na segunda vez, mas foi só 1-0, não, mas tal. Mas, no geral, e ele, inclusive, contra o Bahia, o gol é dele, né? Gols importantes, ele sempre fez. Mas, assim, o time todo, você tirando o Gerson, que o Pascoal já falou que jogou muito, a gente vai chegar nele. O zagueiro, que foi do Bragantino para lá e, de repente, se revela um bom volante. Você pega ali... Não dá spoiler, não. Não dá spoiler, não. Não dá spoiler, não, presidente. Então, eu acho que ele ficou devendo ao Arrascaeta. Ficou devendo. Zinho, e o Arrasca? O debochado. Tô com o presidente. Sou fãzaço do Arrascaeta. Merecidamente ele vai usar a camisa 10, mas eu tô com o BAP também. Acho que o momento que foi feito isso foi errado, né? Já dei a minha opinião, né, sobre esse assunto. Mas o Arrascaeta, que eu espero ele, o debochado, o diferente, o cara que desequilibra, o cara que nos últimos anos, para mim, é o grande jogador, né, da equipe, o cara que dentro de campo resolve, não precisa de um negócio de midiática, de isso, daquilo, é bola. Ele tem que se preparar, o departamento médico acho que vai mudar, né? Então, fisioterapia, todo mundo conversar, fazer reunião e preparar o Arrascaeta para o ano todo, porque ele começa... do meio do ano em diante começam as contusões, e isso atrapalha muito ele e o time. Não é o ano de 2024, já há uns 3 anos, né? Há uns 3 anos isso vem acontecendo. Então, assim, precisa de um Arrascaeta melhor preparado e uma organização também de minutagem para que ele possa, no momento decisivo, estar inteiro. E não está acontecendo. Então ficou devendo o craque Arrascaeta, o camisa 10 da Gávea agora. Vai nessa também, Pastor? O Arrascaeta é um jogadoraço. É um jogador que encontra passe que ninguém encontra. Ele tem uma visão de jogo muito amplificada. Então, ele não foi o Arrascaeta, né? O Zinho tem razão em afirmar uma coisa. Nesses últimos 3 anos, o segundo semestre do Arrascaeta é decadente. Ele chega numa final de Libertadores da América, joga no sacrifício contra o Palmeiras e visivelmente ele não tinha condições de jogar. Ele vai para a Copa América com a seleção do Uruguai, quem joga é o De La Cruz e ele parece que ele voltou arrebentado. A reserva na seleção do Uruguai arrebentou com a Arrascaeta. Voltou cabeça baixa, não voltou com aquele mesmo padrão que ele foi. Então eu acho que ele ficou fora do que eu imaginava, ficou devendo. William, você vê como o tempo passa, cara. O Arrascaeta chegou para o futebol brasileiro em 2016. No Cruzeiro. Ele está no futebol brasileiro há 8 anos, cara. Exatamente. É chão, bastante, hein? É chão, cara. Para um cara que veio de fora, no começo imaginava assim, Europa e tal. Eu acho que agora ele vai ficar aí no Flamengo, agora que pegou a 10, muito tempo. Acho que não tem porquê. O contrato dele é até 27, se eu não me engano. Não tem mais por que sair, mas, pô, já são 8 anos de Arrascaeta no Brasil, hein? Curioso. E essa dupla o tempo aí, voa pra todo mundo, amigo. Essa dupla da Gabi e Arrascaeta chegaram no mesmo ano ao Flamengo, foi 19, né? É isso aí, 19, ao Flamengo. Já são 6 anos, né, velho? Os caras também, a condição física vai mudando também, né? Agora, isso diz muito sobre o ano do Flamengo, né? Olha quem ficou devendo, Gabigol e Arrascaeta. Pra pensar. Nico de la Cruz. Tem mais companheiro dele aí. Como é que é? Vai ter mais gente ali. Vai. Não vai ficar sozinho ali não, né, Zinho? Vai. Não, ele vai ter companhia ali. Não vai não. Esse próximo aí pra mim também. Eu ia falar isso, hein? Pode falar, Zinho, que eu ia falar isso. Acho que o próximo já vai pra essa prateleira aí também. Nico de la Cruz chegou, né? Nos deu uma expectativa espetacular o início dele. Apesar que ele foi escalado um pouquinho mais à frente, aí às vezes não acontecia, mas aí quando ele foi recuado ali para jogar próximo do volante, um segundo homem de meio campo, se transformando num terceiro, mas por dentro, né, o Gerson que foi adiantado ali, ele sobe de produção, mas parece que a Copa América para ele foi ao contrário, porque quando ele volta da Copa América ele cai muito, pode ser as contusões também, o problema, ele ficou de fora também de alguns jogos,
mas pelo investimento, por tudo que se esperava, o segundo semestre dele aí, depois da Copa América, caiu muito, para mim ficou devendo. Para mim, ele está dentro do esperado. Ah, é? Dentro do esperado. Oxe. É o primeiro ano, é a chegada no futebol brasileiro. Fazia 35 jogos na Argentina, faz 65 no Brasil. Ele teve as lesões, aí tem que descontar as lesões. Para mim, ele ficou dentro do esperado. Eu sei que o De La Cruz, o Nico De La Cruz... Você esperava isso do De La Cruz? Quando bateu lá no Flamengo, você esperava porque, assim, isso? A minha expectativa era a expectativa da chegada dele no Flamengo. Ele chega muito bem. Chega mantendo o nível que a gente esperava. Bem demais. Caiu logo nas graças da torcida. Desculpa, mas um jogador da idade dele, com tantos anos de River Plate, titular da seleção do Uruguai, ele precisa de tempo para um ano para primeiro ano. O futebol brasileiro é diferente. Entrou num time arrumado, num time organizado. Só que lá, Zinho, ele jogava, como você diz. Lá na Argentina ele jogava 35 partidas por ano. Aqui ele joga 50, 60, 65, 70. Ah, tá. Então tinha que botar no contrato, eu só posso jogar 35 jogos. Não, Zinho, não é isso. É por isso que eu estou dando eu estou descontando dele isso, estou dando para ele um aval, descontando isso, a presença dele em muitas partidas. E ele teve 2 lesões, né? Ele também se lesionou. Então, para mim, foi dentro do esperado. Eu acho o De La Cruz um baita jogador. Baita, enorme jogador. Também acho. Ele é mais titular na seleção do Uruguai do que o Arrascaeta. Mas o ano que vem vai ser a mesma coisa. Ele vai jogar trocentos jogos. Ele vai jogar trocentos jogos ano que vem também. E aí, não vai aguentar de novo? Não sei, porque ele já vai estar um pouco mais adaptado a esse estilo, ao jeito brasileiro de calendário. Né? O calendário brasileiro... Mas aí tem que ser uma adaptação física, então, é isso? Isso, adaptação física. Né? Porque de 35 para 65, 66, 67 jogos, tem uma diferença enorme. Né? São mais 30 jogos, pelo menos. Mas eu boto dentro do esperado. Exatamente por ser um baita jogador, exatamente por ter sido mais vezes titular da seleção do Uruguai do que o próprio Arrascaeta, põe ele junto lá do Arrascaeta, ficou devendo, né? A gente queria mais dele, né? Eu também. Põe lá fazer companhia, abraça lá. O espírito natalino tomou conta de você, coração solidário, bonito, cheio de amor, empatia, né? Vocês estão só na marretada. Para ser dentro do esperado, para mim, ele tinha que ter mostrado mais bola. Meu senhor, você sabe que jogador do tamanho do Nico De La Cruz, né? É isso, a cobrança é essa. O sarrafo é lá em cima, meu amigo. É porque Arrascaeta, sarrafo lá em cima. Não é o incomparável? Gabigol, sarrafo lá em cima. Pedro, sarrafo lá em cima. A inflexão tá errada. Como é que é? É o quê? É incomparável. Então, pronto. Um time incomparável é feito por jogadores... Incomparáveis. O quê? Incomparáveis, então. Dá uma olhada nos 4 que você botou aí. Tá. São jogadores são jogadores, não? Você olha para eles e fala, você vê seleção nesses jogadores? Esses 4 que a gente votou? Sim. Muito obrigado. Claro, seleção. Nível é esse. Bom, vamos acelerar o negócio aqui, que daqui a pouco tem a Roberta Barroso, vai participar aqui com a gente. Michael, para mim, dentro do esperado. Nem abaixo, nem acima, fez o que se esperava dele, não? Também estou dentro dessa aí. Chegou não fez aquele estardalhaço que machuca se esperava também. Um pouco também, né? Também tem isso, Achava que ia chegar e fazer, acontecer e tal. Enfim, fica ali, para mim, tá dentro, vai. Tô acelerando, mas eu quero ouvir o Zinho. Fala, Zinho. Claro. Não, assim, eu acho que ele jogou muito pouco, né? Pouco. Se machuca, fica de fora. E assim, é difícil até para avaliar. Mas é um cara que já está adaptado ao Flamengo. Quando ele esteve em campo, ele fez a função dele ali. Fez gols e tudo, mas é muito pouco tempo até para fazer uma... Ele não ficou a temporada toda para a gente falar, ficou devendo. Né? Mas como ele está na lista, eu vou ficar com vocês. Dentro do esperado, no pouco que ele jogou. Esse aqui eu tô curioso, hein? Eu acho que esse aqui vai para aquela coluna que tá cheinha ali, ô Mauro. E aí, hein? Dentro do esperado... Bruno Henrique? Porque superar a expectativa não superou. Mas jogou de centroavante. Ele também não jogou muito tempo, mas no pouco tempo que ele jogou e nessa reta final, acho que ele foi bem, viu? Agora, é aquela história. Eu também espero que ele vá bem mesmo quando ele... Pois é. Então, assim, quando fala superou, estava machucado, voltou e tal. É difícil. Quando você fala dentro do esperado, você não está derrubando o cara, ao contrário. Porque ali dentro do esperado tem o cara que às vezes é ruim e você fala, tá dentro do esperado mesmo. Porque a gente não espera nada do cara. E tem o cara que é bom pra caramba e jogou tudo. Sim. Né? Como a gente não conseguiu botar o Arrascaeta dentro do esperado, o Gabigol e o Deco, eu vou botar o Bruno dentro do esperado
Eu não acho que ele fez um ano ruim, não. Assim, nas oportunidades que ele teve, problema também de contusão. Passou de ano sem louvor. Todos que nós ele falamos até continuou agora tiveram um problema de contusão. Perigoso, né? Essa é a realidade do Mas Flamengo. você vê como o elenco é incomparável. Para mim, o Bruno Henrique jogou dentro do esperado. Dentro do esperado. Zinho, Com gols decisivos contra o Bahia, Copa do Brasil, o passe pro Arrascaeta é dele também no jogo com o Bahia, na despedida praticamente do Tite. Foi. Então, assim, ele é um ótimo jogador. Fala, Zinho. Não, assim, ficar devendo acho que fica muito forte para ele, mas superou a expectativa, tá bem longe, muito longe. Isso. Vou botar dentro do esperado, mas assim, quase vindo pro ficou devendo, mas dentro do esperado porque como vocês falaram, a contusão, ele volta, luta, briga, tenta, muda de posição, vai de centroavante, vai pelo lado do campo. Então é um cara que sempre a entrega dele é muito forte, né? rapaz, tem gente pra caramba aqui ainda, hein? Então Vamos lá. justificar Vamos menos lá. e votar mais. Vamos lá. Não, é que tem uns que é mais legal falar. Bruno Henrique requer mais tempo, óbvio, Gabigol óbvio, e tal. Outros a gente vai mais rapidinho, como o Michael. Fabrício Brunozinho. Zagueiro Fabrício Bruno. Homem que diz na corrida não perco pra ninguém. Cara, é uma opção do Felipe Luiz tirar ele do time. Ele não faz bons jogos, né, no momento da desclassificação. Mas, assim, o primeiro semestre dele é muito bom. Ele é convocado para a seleção brasileira várias vezes. É que é opção de treinador. O Felipe Luiz, quando assume, gosta mais da característica do Léo Ortiz. Então, ele vai para o banco. Eu acho que, assim... Eu acho que ele foi mal. Uma opção do treinador e vai para o banco. Eu acho que dentro do esperado. Dentro do esperado. O jogador foi para a seleção bastante vezes. Só para juntar, para agilizar. E o Léo Ortiz? O Léo Ortiz, quando ele ganha a posição, tem a sequência de jogo, ele supera a expectativa porque ele joga numa posição que não era dele e ele vai muito bem a ponto da torcida querendo ele de volante. Então ele termina como titular e jogador da seleção. Superou a expectativa para mim. Eu tô com um Zinho nas duas. Nos dois eu concordo. Eu também. Também? Então o Fabrício Bruno dentro do esperado e o Léo Ortiz superando a expectativa. O Léo Ortiz talvez seja o que mais superou a expectativa. Deixa eu ver os outros nomes aqui. O que mais... Estou vendo o próximo que tem um aqui que já era bom, já estava no elenco e para mim ainda superou a expectativa esse ano. Ele arrebentou. Esse aí que é o próximo nome. Esse próximo aí, para mim superou, foi muito a expectativa na parte final do campeonato. No ano da gente pensar que ele pode ir até para a seleção. Um cara que era tão contestado e tal, né? Numa seleção nossa que faltam laterais, né? Que o Danilo já está em reta final ali. O Wesley fez grandes partidas, assim, mesmo o time às vezes não estando tão bem. E é pra Europa, né? Que saúde que ele tá, enfim, aquele lado direito ali, tabelando com o Gerson, com quem caísse ali, eu acho que ele superou, assim, na minha opinião, superou. Eu também. Com o Felipe Luiz melhorou ainda mais, né? Impressionante, né? Porque aí solta mais, né? Dá liberdade ataque, pro né? cara. Que ele é mais liberdade com ataque. Responsabilidade, né? Ele é mais ataque Ele sai por defesa, dentro né? quando precisa, fez jogadas importantes, até saindo da lateral, jogando por dentro. Ele, para mim, superou a expectativa na parte final do ano. Eu também acho. Ele vai começar 2025 como titular, certo, Zinho? Disparado. Ele entra na seleção do campeonato, né? Porque tem várias eleições, né? Mas a do campeonato ali, que recebe o troféu e tudo, né? Da CBF, acho que ele entra na seleção do campeonato. O Mauro Naves falou mesmo. O estilo de jogo dele no final, a gente vê tanta gente tendo oportunidade na seleção brasileira, jovem, é uma peça fundamental com a chegada principalmente do Felipe Luiz, então para mim superou a expectativa. E o Ayrton Lucas, Mauro? Não, me decepcionou, não sei, eu ainda tinha aquela ideia daquele lateral que descia muito, aí você pode falar se é falta de oportunidade, se ele jogou menos do que podia ter jogado e tal, mas acho que não foi um grande ano dele, acho que 23 foi melhor quando se falava nele. Pô, esse cara aí, seleção, vai disputar com a Arana aí, etc. Aí eu fico naquilo, né? Ficou devendo, aí você vai falar, mas não jogou tanto. Eu estou dentro do esperado e do ficou devendo. Não, pra mim ficou devendo. Pra mim ficou devendo. Porque eu até esperava que ele jogasse mais vezes e melhor. Né? Você pode questionar se teve tantas oportunidades ou não, depois chegou concorrência para ele, estamos vendo ali o Alex. Então,
foi um ano assim que eu diria que ele ficou devendo. Quando o Felipe assume, Tem potencial, ele usou entendeu? usou o outro. A gente só vamos usar e ficava ficando com o Alexandre. Ainda tem um para jogar aqui. Coloca o só- Matias Vinha ainda vai jogar. Você vê que a turma do ficou devendo ali é só turma boa, né? Bom, não tem nenhum perna de pau também nesse elenco aí, nesse incomparável do Pascoal. Aí já deu 3, que às 3 vezes e você 3. fica esperando mais. mas- Para mim, a linha ali do ficou devendo ganha mais um. Ganha mais um, né? Ganha mais um. O Zinho também, Zinho? É difícil. Sim, assim, eu acho que assim, o Matias Vinha vem para disputar a posição com ele, então fica se dividindo, né? Concorrência ali, aí machuca, traz um outro, que se torna o titular da equipe, opção do treinador. Mas é um jogador que foi convocado durante o ano para a seleção também, porque fez algumas boas apresentações. Ele pode jogar mais do que jogou, mas devendo, teve muita concorrência. Eu colocaria ele dentro do esperado. Só joguei não ficou devendo porque nós três aqui entendemos que ficou devendo, então acabou 3 votos a 1, mas tá aí o Zinho. Alexandro, meu senhor. Alexandre foi dentro do esperado. A gente esperava isso, um cara que tem experiência. Mas pode melhorar, né? Não, dentro do esperado. Ele vai acabar, daqui a pouquinho, vai jogar mais como zagueiro do que como lateral. Ele tem condições para isso. Para mim foi dentro do esperado. Ele não foi o Alexandre que jogou na seleção brasileira, que jogou Copa do Mundo, mas ele não, para mim, é dentro do esperado no Por isso que eu Flamengo. te falo, pro ano que vem tô esperando mais. Vai dentro do esperado agora, mas pro ano que vem tô esperando mais. Pode não ter enchido os olhos do torcedor. Cumpriu. Mas fez um papel, fez gol, fez o que esperava dele. Nem muito a mais e acho que nem muito a menos. Eu colocaria ele também dentro do esperado. Fala, Zinho. É a mesma situação do Ayrton Lucas, né? Assim, ou não do Ayrton Lucas, né? Do Michael, chegou meio que na reta final também. Então foi titular, teve mais oportunidade e ficou ali um jogador regular nesse período dentro do esperado. Pulgarzinho. Ficou devendo para mim. Ele faz um início muito bom lá, todo mundo exaltando demais, mas depois, para mim, caiu muito de produção. Assim, não gostei, assim, acho que ficou devendo. Eu acho que ele ficou... Assim, a parte inicial do ano é boa. Vai para a seleção do Chile. Quando ele volta da Copa América, que ele também já foi reserva, e é convocado para ficar na reserva da seleção chilena, aí ele começa a não render o que a gente pode... E tem contrato ainda, o contrato dele só vai até agora, no fim do ano, até 31 de dezembro, o Flamengo tem que tratar esse negócio aí. Para mim ficou devendo, eu esperava mais. Não sei, a parte inicial foi boa, depois ele veio mal, aí ele ganha uma concorrência ali, até o torcedor queria o Léo Ortiz no lugar dele ali. Foi. Né? Por sinal, foi melhor mesmo. Mas ele termina o ano muito titulado, Felipe, que disse que ele tem bola para jogar no Barcelona. Teve isso. Teve isso, ele vai jogar de titular o ano que vem. O Tite também gostava muito, mas ele no meio deu uma vacilada e aí como o outro entrou muito bem, né, saída de bola e tal, eu não acho que foi decepcionante o ano dele não, eu vou deixar dentro do esperado aí, não vou, acho que ficou devendo não. Mas ganhou, ficou devendo, que eu vou mas te tem ficar problema. devendo. O próximo aqui eu vou falar uma coisa, não tem nem conversa. Se vocês não colocarem ele na... Se não colocar nesse bloquinho aqui o Gerson, eu vou embora mais cedo, hein? Se você não colocar, eu vou sair agora. Então tá. Então tá bom. Não tem discussão. Aí eu vou fazer aqui a pergunta então para você. O que ele jogou, você não esperava dele? Ele você jogou não acha mais que ele tem do que eu essa esperava. bola, não? Você não acha que ele tem essa bola Quando toda? ele volta ao Flamengo, Sim. a gente falava, ainda não é aquele Gerson. Aquele Gerson não desabrochou. jogou demais. Aí machuca. Quando é que o Gerson... Eu vou responder essa pro presidente. Fala aí, Zinho. Eu esperava, sim, presidente, que ele jogasse uma bola, mas eu não esperava que ele seria o melhor desse elenco incomparável. Ele foi o melhor disparado desse elenco incomparável. Então ele superou para mim a expectativa. Inclusive, com grande possibilidade e merecimento de ser titular da seleção. A seleção deste ano tem que ter ele ali na meio. Já tá. O ano que vem já não Você sei. que escalou ele na seleção. Lógico. Você forçou tanto que o Dorival... O presídio é influente ali na seleção brasileira ainda. Tem muita influência ali ainda, Presidente nos programas aqui, Gerson titular. Mas ele merecia muito e, enfim, merece mesmo. Agora, vou deixar para você. O que você votar, a gente vai aceitar, William. Porque... Luiz Araújo. não, amanhã você está no programa. Você quer Luiz Araújo. Eu tô aqui. Ia deixar o Luiz Araújo para você aí. O Gerson, só para reforçar aqui, porque foi um personagem do ano,
Você pode discutir ali o Estevão pelo Palmeiras e tal, etc., mas o Gerson está na discussão, não só o melhor jogador do Flamengo, o Gerson, melhor jogador do Brasil na temporada. Para mim é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ele está nessa discussão. Tá, ele e ele é o Luiz melhor do Henrique. brasileiro. Ele e Luiz Henrique e o Estevão. Tá nessa. Essa a conversa, né? Mas, assim, Mas eu acho que ele jogou mais tempo bem do que os outros até. O Gerson? Porque ele não teve machuca. mais regularidade. Não, e ele volta da seleção, você fala, tá cansado, jogou ontem. Não, entra lá e joga tudo de novo. Jogou muito. O Gerson, depois que ele passou pela cirurgia ali no primeiro trimestre ali do ano, o comecinho do segundo trimestre, ele passa pela cirurgia, ele volta. Caraca. Aquele momento da Copa América, vocês lembram? Que o Flamengo tava em frangalhos. O jogador pra ali, pra lá, pra colar, não tinha mas na ninguém. época da Copa América o Flamengo cresceu. Graças ao Gerson, cara. Sim. Passa muito pelo Gerson. O Gerson chamou a responsabilidade, ele conduziu aquele Flamengo e entregou ali depois da Copa América, acho que em vice, né, em segundo lugar e tal no campeonato e tudo. E o Gerson, eu não tenho os números aqui, mas se eu não me engano, ele é o cara com maior minutagem nesse Flamengo. Eu tô imaginando que sim. Ele não saía jogo nenhum, assim, não saía. Podia ser substituído lá com 30 do segundo tempo, mas todo jogo tinha o Gerson. Não, chegava eu não sei quem vai jogar. O Gerson vai. Qual a escalação? Começa pelo Gerson. Era impressionante o que esse cara, fisicamente... E de vários posicionamentos no campo. Exatamente, né, Zinho? Ele jogava bem. Exatamente. Aberto pela direita, aberto na esquerda, jogando por dentro, na meia esquerda, na meia direita, de segundo volante. Puxa, não, a cada partida fazendo várias vezes isso. Não é porque escalavam ele na direita e ele ficava lá descansando. Agora amanhã é na esquerda. Não, no mesmo jogo ele tá na esquerda, tá na direita, tá no meio. Nossa, correu. Impressionante o preparo físico dele. Assumiu a liderança do grupo. Sim, capitão. Você vê que ele lá naquele lance do Gabigol lá, que discutiu com o Felipe Luiz, lembra? De posicionamento, aí o Felipe Luiz cobrou dele, aí sai o gol, o Gerson dá uma dura nele ainda dentro do campo ali. Assumiu a liderança, a responsabilidade de capitão. Foi monstro. Bom, o que você queria aqui com o Luiz Araújo? E você falar, eu vou falar com o Luiz Araújo. Pronto. Tô vendo que você está com uma certa pressa. Teve uma lesão séria, né? Vou deixar para você isso aí, porque às vezes eu vou tá sem inspiração. Eu vou abrir o meu coração natalino, igual o Pascoal aqui. Vou dizer que ele ficou dentro do esperado. Não, o Luiz Araújo ficou devendo. Ficou devendo. Ele joga mais do que ele jogou. Inclusive, fez jogos onde ele jogou. Mas com o Tite, o Luiz Araújo desabrochou no Flamengo. Fez bons jogos. Ele é aberto pela direita, trazendo para a canhotinha, ele é bom jogador. Eu acho que ele vai... Mas a lesão ele tirou muitas oportunidades essa dele, questão. Né? Por isso eu estou abrindo meu coração natalino, levando isso em consideração. Mas você votou em quem, mano? Votei não, estou esperando ele aí. Já votei dentro do esperado. E para mim foi abaixo do esperado. Ficou devendo. E aí, Maurão? Eu vou ficar com você, então, que eu passei essa responsabilidade para você. Não, porque dentro do que foi possível ele jogar. Quando ele estava jogando e entrava e nem era titular absoluto, ele foi bem com o Tite, mesmo o time todo não estando mal. Não estando bem. Depois ele fica muito tempo fora. E quando volta, então, assim, dentro do que ele pôde, dos minutos que pôde jogar, eu vou com você, aí dentro do esperado e tal. Muito tempo fora, os momentos decisivos, agora estava fora. E aí, Enzinho, você vai empatar ou você vai definir? Tô com vocês. Não, dentro do esperado. Ele não era esperado ser o titular do time. Pois é. Nem era titular do time e conseguiu uma posição quando esteve em campo, quando teve as oportunidades, não ficou abaixo. Jogou, fez gols. Agora, infelizmente, essa contusão o atrapalhou, mas ele volta e faz gol. Então, assim, no mínimo dentro do esperado. Então, dentro do esperado. Rapaz, divididinho o negócio aqui, hein? Fechou? Tem mais ninguém? Não. Então, acima da expectativa. Pedro, Léo Ortiz... pensei que ia ter 2 nomes ali. E o goleiro não tem? Gerson. É verdade, não entrou goleiro aqui na lista, né? Nossa. Você quer? Eu tenho mais um minutinho aqui. Pensei você quer falar que ia sobre o Rossi? Tite e Felipe Luiz ali. Bom, isso vocês já fizeram, né? Na semana passada, retrasada, vocês fizeram. Tem um jogador que eu acho que nós poderíamos dar uma moral para ele. Diga lá, então. Ele entra e assume a posição de titular como volante, o garoto. Com tantas as dificuldades. O Everton Araújo, o volante, o garoto. Muito bom.
E podia ter analisado o Alcaraz também, que não sei. Esse foi abaixo do esperado. Pois é. Esse foi abaixo do esperado. O elenco é muito grande, né? Tem um Plata, tem muita gente. Aí também a gente ia ficar 3 programas analisando, porque o incomparável elenco do Pascoal... Você vê como o elenco do Flamengo é exatamente. E aí a ideia do Pascoal era separar esse elenco do Flamengo em 3 programas. Léo Ortiz, não. O Léo Pereira. Léo Pereira, Varela, Davi Luiz. Pra gente falar Davi Luiz. Tem muita gente ainda pra votar. É gente pra dedéu. Demoraria muito. Porque esse time é o quê? É incomparável, meu senhor. Incomparável. Os outros podem até tentar chegar perto, mas não dá. Dá uma olhada nisso aí. Dá uma olhada. Você acha que o SPNFC é um programa o quê? O quê? O SPNFC é um programa o quê? Incomparável. É isso. O Zinho tem outra versão. É malvadão? Malvadão do Ibope. E o malvadão que está cometendo malvadezas hoje vai para o intervalo. Tá aí a comparação aí do Zinho Pascoal, Mauro Naves, o William falando aí sobre o Flamengo. Agora só, olha só, uma informação muito importante que eu gostaria de compartilhar com todos vocês referente aí ao Flamengo. É o seguinte, olha só, o Flamengo está com uma renovação encaminhada com o jogador Pedro, né? O Pedro que está lesionado, a gente sabe disso, volta somente, provavelmente no meio do ano que vem, justamente no início da Copa do Mundo de Clubes. E o Flamengo encaminhou a renovação com Pedro, né, que receberá o maior salário do elenco do Flamengo. Então o jogador Pedro recebendo aí uma renovação, está encaminhada. Ainda não renovou 100%, mas já está totalmente encaminhada. Falando sobre o estádio agora, o Flamengo tenta negociar com a Prefeitura do Rio de Janeiro, isso é a nova diretoria do Mengão, hein? O aumento do prazo da construção do estádio no gasômetro. A nova diretoria entende que 4 anos e meio é pouco e existe a possibilidade de não terminar até lá. Além disso, o BAP pretende realizar as obras sem endividar o clube, o que demandaria tempo para conseguir essas receitas. Uma informação do jornal UOL. Então tá aí, o BAP tentando fazer uma articulação para poder aumentar o tempo da construção do estádio do Flamengo, para poder, assim, não endividar o clube. Isso já foi uma fala dele que ele falou, inclusive, quando ele assumiu o Flamengo, né? Uma outra informação importante, o Flamengo está saindo das negociações de Roger Guedes e também do Richarlison. O Flamengo fez consulta referente a essa possibilidade desses jogadores, mas os altos valores afastaram a diretoria rubro-negra de dar continuidade nessas negociações, né? E agora falando aí referente ao Alan, o Alan que nesse ano de 2024 não teve boas atuações, recebeu uma possível proposta do Pumas do México, que está na mesa do Flamengo, uma proposta por empréstimo. E o José Boto e o Felipe Luiz seguem em contato sobre os planos, né, do Flamengo para 2025. O projeto do Flamengo para 2025 é montar um super time, trazer pelo menos 4, o Flamengo já tem um timaço, mas trazer uns 4, de 3 a 4 reforços que sejam jogadores que possam ali brigar pela titularidade, seria um super time para poder disputar todas as competições no ano de 2025. É uma informação muito importante aí que a gente precisa frisar. E falando sobre o Davi Luiz, o Flamengo avalia a permanência do Davi Luiz sobre as pontuações de que ele é um jogador essencial, principalmente para os jogadores de base, para os jogadores mais novos. Ele é um jogador bem centrado, que costuma dar palavras motivacionais para os jogadores, ele costuma conversar muito com os jogadores, e o Flamengo vê ele como um ponto-chave, um jogador essencial dentro dos vestiários, né? E após conversa com a direção do Flamengo, o Davi Luiz está interessado em ficar no Flamengo e renovar o contrato por mais um ano. Só que tem o seguinte, nessa renovação, Davi Luiz não continuaria recebendo o mesmo salário que ele está recebendo. Você lembra na época do Everton Ribeiro, que o Flamengo fez uma proposta para o Everton Ribeiro, e com uma proposta de diminuição de salário. No caso, o Everton Ribeiro acabou não dando continuidade no Flamengo, foi para o Bahia. E nesse caso, o Davi Luiz está, podemos dizer assim, se aceitando, né, essa redução salarial para poder continuar no Flamengo por mais um ano. É uma informação do Vene Casagrande, uma informação muito importante. E vamos ver, o José Boto
ele levará esse assunto do Davi Luiz juntamente com o Felipe Luiz e vão debater essa permanência do zagueiro Davi Luiz. Caso a renovação avance, o Davi Luiz terá essa diminuição salarial. Então essas são as últimas informações do Flamengo. Fica ligado no nosso canal, assim que a gente tiver mais notícias, vamos trazendo aqui para vocês. Tamo junto, nação, ó, forte abraço. Você já comprou o peru de Natal? Já tá tudo preparado aí? Como é que é, hein? E aí? Já desejo para você já um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos vocês. Você que tá sempre junto com a gente aqui no nosso canal, tá bom, nação? Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.